Inclusive, é legal tu ter tocado nesse ponto já, porque eu recebi algumas perguntas, assim, e eu me surpreendi de serem, um grande número de perguntas aqui que eu recebi, né, pra te fazer, eram sobre a Suede escritora, não sobre a Suede militante, né. Então até queria entender um pouquinho, né, também como que tu chegou aqui. Tem gente perguntando se tu, fez algum curso, alguma especialização para entrar no mundo da escrita. Para quem quer também entrar nesse mundo, né, de escrever, como que se tem algum caminho das pedras aí, o que que tu indica, mas como que foi a tua jornada mesmo? Não, então, eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de ler muito. Desde criança li muito. Só que eu nunca, até os meus 17 anos, eu não praticava nenhuma arte, eu só consumia. O que é que aconteceu? Teve uma menina no terceiro ano que eu me interessei por ela e ela praticava vários tipos de arte. E eu fiquei meio, porra, eu sou uma merda, eu não vale, eu sou ridícula, eu vou chegar na menina, eu não faço nada. Aí eu, pô, escrevo. Aí eu tive que mostrar serviço, tive que escrever alguma coisa e acabei percebendo que eu tenho certa facilidade para escrever e não parei. Então não fiz nenhum curso, não fiz nenhuma especialização. Eu só queria beijar essa menina mesmo aí, apenas. E nunca mais parei, nunca mais parei. Tô escrevendo Nunca mais parou desde de escrever é, ou de beijar essa menina? não, a menina já parei de beijar faz tempo. Ah, tá. Agora, escrever eu não parei não. Ah, tá. Escrever eu não parei não. Quantos livros tu tem publicados, Suede? Eu tenho 4 livros publicados com Ecos, que é Uhum. esse Ecos que eu lancei agora, 4. O meu primeiro livro é de 2014, que é As Desventuras de João Basílico. Pálida, que eu lancei em 2017. Ninguém na Empresa Planeta Terra, de 2020, e Ecos, de 2024. É, o período entre cada livro é muito grande porque é caro publicar. É muito caro publicar literatura. Mas eu também escrevo quadrinhos, né? Eu tenho uma série chamada Olhos Felinos. Tenho outra que eu tô para lançar agora, que é a Máquina Reluzente Ultra 1. E também tá para sair esse ano O Chamado da Aventura, que é uma história sobre distimia, sobre depressão. E tenho também uma pequena HQ chamada Tamisa em Chamas, que eu lancei no final de 2022, né, sobre o peso que a maternidade tem nas mulheres, né? Sobre como é exigido das mulheres responsabilidade total pelos filhos, né? Pela maternidade e tal. Como isso muitas vezes destrói a vida da mulher, destrói a psique da mulher, esse pega que é teu, Uhum, né? uhum. Que a sociedade dá para elas quando elas engravidam, né? Então, é uma história sobre isso. Hã. Então eu tenho aí 4 livros publicados, alguns quadrinhos, eh, e tenho coisas arquivadas também que eu tô para lançar. Então, o meu próximo livro já está escrito, inclusive. Eu só não tenho dinheiro para lançar. Olha, vamos bolar aí o financiamento coletivo, a vaquinha já do É. lançamento do próximo livro da Suede, porque inclusive as pessoas e junto com essas perguntas vieram onde adquirir os teus livros. Hum. Assim, os 3 primeiros estão esgotados. Os 3 primeiros estão esgotados. Então você não encontra mais em lugar nenhum. Você não encontra mais em lugar nenhum. Ecos você acha pela Amazon. Você compra Uhum. pela Amazon, entra lá, procura Suede Carvalho, que vai aparecer Ecos. E você pode adquirir em Kindle, e tá apenas R$ 10 no Kindle, Aí, ó. e também em formato físico. Tá? Então, se você quiser me ajudar aí comprando o Kindle, você vai dar uma força muito grande, porque além de você ler um ótimo livro, modéstia à parte, você também vai me ajudar a fazer aquela média com a editora, para a editora poder dizer: olha, vou publicar mais essa mulher, porque essa mulher vende livro. Então, vocês vão me dar uma ajuda muito grande. Então, adquiram Ecos, leiam aí autores socialistas, embora o livro não fale de socialismo, ele fala de um problema da sociedade, né, que é como a sociedade ela abandona muitas vezes mulheres que são vítimas de violência
E o livro meio que busca discutir isso e busca discutir o estresse pós-traumático. A protagonista, ela é meio que um arquétipo do estresse pós-traumático. Então, eu procuro discutir o estresse pós-traumático, procuro discutir o abandono afetivo, o abandono institucional das mulheres que sofrem violência nessa história. Então, de certa forma, fala de um problema do capitalismo brasileiro, mas não diretamente. Você precisa ver o subtexto. A obra ela pode ser lida como uma obra de literatura, um conto de vingança comum. Mas se Hum. você souber ler o subtexto, se você prestar atenção, é uma obra que trata de como a nossa sociedade trata mulheres que são vítimas de violência. Como elas não têm apoio, como elas são abandonadas, muitas vezes, à própria sorte. E você, assim, não tá fazendo livros que necessariamente são livros, né, militantes mesmo, né, que É, não, vão fazer uma não, crítica assim, direta, é, mas sempre toca são no ponto, sempre né? É impossível não, né? são sempre militantes, eles são sempre militantes, mas nem sempre são panfletários, digamos assim. Hum, como? Como que eles são sempre Eu- militantes? Explica melhor pra gente. Sempre, os meus livros sempre são uma crítica ao capitalismo, a algum aspecto. O Ecos é sobre como a nossa sociedade trata mulheres que são vítimas de violência. Ninguém na empresa Planeta Terra é sobre a precarização do trabalho. É uma história de ficção científica. Ela é a história que eu critico mais diretamente o capitalismo, digamos assim, o sistema capitalista, o capitalismo brasileiro. Um alienígena cai na Terra e a máquina dele quebra. Para dar a partida na nave dele, ele tem que comprar vários motores de altíssima potência e fazer meio que uma chupeta dos motores na nave dele. Só que ele percebe uma coisa muito engraçada. Aqui a gente cobra, aqui a gente precisa comprar as coisas com dinheiro. Uhum. E ele precisa trabalhar para conseguir dinheiro. E o projeto dele é: eu vou trabalhar e vou economizar, 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 até que eu consiga adquirir esses motores para dar partida na minha nave. Ele acaba virando telefonista, atendente de telemarketing, esse alienígena, e ele, obviamente, nunca vai conseguir adquirir Uhum. esses motores. Então a história é ele percebendo isso e se tornando mais e mais melancólico. Ele é humanizado pela brutalidade desse sistema, digamos assim. Hum. Ao mesmo tempo, a história, ela são três personagens que se encontram. O alienígena é o protagonista, mas a história dele se encontra com a de uma pequena burguesa que é expulsa de casa, porque ela, enfim, ela não atende ao que os pais esperavam dela, e um professor universitário assediador. Como é que essas histórias se juntam, como é que elas se misturam e vão dar em alguma coisa? Aí você teria que ler o livro. Infelizmente está esgotado. Se você Ah, quer que o livro tenha uma reimpressão, olha aí, ó. manda o É. Pix para mim que eu posso pensar. Ah, olha aí, ó. É a demanda, escassez artificial aí, ó, que Suede tá Pô, fazendo. Já tá fazendo a propaganda. Artificial não, né? Que esgotou de fato, mas sim, já virou item de colecionador agora. Esperamos que tenha novas. Eu realmente fiquei interessado, achei muito bom. pronto. E assim, eu achei engraçado até tu falar, né, que tipo, que tem um espaço grande entre os lançamentos das tuas obras, mas, né, o primeiro Sim. foi em 2018? 2014. Ah, tá, 2014. Esse tu não era radicalizado ainda, né? Não, era não. Só deu um problema na minha luz aqui, viu? Tá. Peraí, viu? Problemas técnicos, pessoal. Parece que vai ter que ser sem luz mesmo. A luz de velas, nossa Enfim, conversa hoje. é. Eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer depois. Enfim, não era radicalizado. Eu me radicalizei em 2017. Quando eu lancei meu segundo, eu já era radicalizada. Hum, Porém, o meu segundo livro foi escrito em uma época que eu não era radicalizada. Então, uhum. ele não mostra nenhum conteúdo radical meu,
porque eu não era radicalizado quando eu escrevi. O meu terceiro livro, que é o Ninguém na Empresa Planeta Terra, é um livro que eu já escrevi radicalizado. Então, você percebe a diferença do conteúdo. O Pálida, que é o meu segundo livro, ele é bem mais existencialista, digamos assim. Uhum. Ficou muito escuro. Deixa eu ver aqui, viu? O que é que eu posso fazer? É. Sem pressa. Ah, Problemas funcionou, técnicos. funcionou. Ó, agora sim. Oi? Pera, apagou de novo. Quase. Apagou de novo. Agora foi. Ficou Agora ficou bem iluminado. Aí. pronto. Show. Então, Ninguém na Empresa Planeta Terra já tem esse elemento da minha radicalização política. Com muita Uhum. força, inclusive. Com muita força. Você vê não apenas que eu estava radicalizada, que eu era já comunista, socialista, já era socialista na época, porque é aquela coisa que é muito recente e você quer deixar claro para todo mundo Uhum. isso que você agora acredita. Ecos já está mais refinado. Eu já faço a crítica nas entrelinhas, no subtexto. É uma crítica mais aprofundada, como é que eu posso dizer, mais sofisticada. Assim como os quadrinhos também. Como os quadrinhos também, no Olhos Felinos e na Máquina Reluzente Ultra 1, que são duas histórias de super-herói, Uhum. inclusive. Em 2020, Thiago, eu decidi chutar o pau da barraca. Eu e o camarada Victor, que é um quadrinista da UP, ele é um quadrinista afiliado da UP, ele, meu amigo, desde antes da UP, Aí do Ceará? do Ceará, do Cariri, de Juazeiro do Uhum. Norte também. Eu cheguei para ele e disse, cara, eu e você, nós só produzimos coisas profundas. Literatura e quadrinho cult. Uhum. Vamos chutar o pau da barraca e escrever uma coisa mainstream. Quadrinho, mainstream é super-herói. Quadrinho, mainstream é super-herói. Então a gente começou a escrever uma história de super-herói que é Olhos Felinos. Que é uma menina chamada Samila, de Juazeiro do Norte também, que ela encontra um gato que tem olhos todo pretos, assim, o olho dele é todo preto, sim, completamente preto, que é baseado em um gato que eu tive de fato. Eu tive um gato que tinha essa questão nos olhos. Então eu meio que peguei a inspiração. A história, apesar de ser uma história de super-herói, ela tem diversas críticas. E é uma figura bem mais próxima de uma fora da lei do que de um super-herói em si. Porque ela não reforça a lei, digamos assim. Ela está meio que do lado da classe trabalhadora. Ela não impede assalto de banco, por exemplo, porque ladrão que rouba ladrão, né? Foda-se. É a opinião dela. Ela bate muito em PM, em polícia militar, quando ela vê uma situação. Sensacional. Inclusive, eles vão gradativamente se tornando os principais. Um dos principais vilões, a própria polícia militar, né? Da série. E o elemento super-heróico na série é meio que realismo fantástico. Porque a gente faz a gente pinta um quadro muito realista do Cariri cearense e tem esse elemento da super-heroína ali. Então, é meio que realismo fantástico. Hum. E é uma obra bem teen, assim, que inclusive, na minha opinião, é a melhor coisa que eu já escrevi. É porque foi a coisa que eu mais senti prazer escrevendo, que eu mais me diverti escrevendo. Inclusive tá aqui, tá bem perto aqui, ó. Já Ó. tem 4 volumes. Já tem 4 volumes. Deixa eu organizar aqui para mostrar para vocês. Já tem 4 volumes aqui, ó. Que Tá bem arte aqui. linda. Esse é o volume 4. Uhum. Esse saiu semana passada, o volume 4, né? Saiu semana passada. Já estamos vendendo. Se quiserem adquirir aí, vocês mandam mensagem lá pro Coletivo Satírica no Instagram, que a gente envia para vocês, tá? Então, onde é que eu tava? Sim.
Também a gente discute a questão da descoberta da sexualidade. Essa menina Samila, ela vai se descobrindo lésbica, né? Ela vai se descobrindo lésbica e a gente dá muita atenção a isso na história. Pode-se dizer que os 4 primeiros volumes são sobre isso. São sobre uma menina se descobrindo lésbica no Juazeiro do Norte do século XXI. E no meio dessa novelona teen, tem uma super-heroína no meio. É basicamente isso. A partir do volume 5, que será lançado ano que vem, a gente passa a pegar mais na questão da violência policial em si, enquanto um problema. E também o avanço do neopentecostalismo. O avanço do neopentecostalismo. O vilão do primeiro volume é um pastor evangélico. Muito bom. Ou seja, o vilão é um pastor evangélico neopentecostal que tem o poder de hipnotizar as pessoas, basicamente. E ela, enfim, quer uma crítica mais aberta do que isso. Ela soca um pastor evangélico neopentecostal que explora Sensacional. as pessoas, né? É o nosso sonho. Mas aí o segundo volume já é uma coisa meio sobre incels, o problema dos incels e como eles atingem a juventude. A gente procura discutir isso, como é que os incels chegam na juventude, como é que eles conseguem conquistar a juventude. No volume 3, a gente fala da questão do machismo. O vilão é um vampiro, que ele é levado, ele entra, tipo, esse animal que a Samila entra em contato, ele dá poderes a ela. E ele mostra ela, ele é um gato demônio. Ele mostra ela, ele tenta ela com coisas que ela quer no interior dela e ele interpreta do jeito dele. Ela é uma menina que sempre foi muito inconformista e tal. O gato interpreta isso como ela quer resolver essas injustiças. Então, eu vou mostrar a ela crimes sendo cometidos, abuso de autoridade. E ela vê o que o gato tá vendo. Ela vê o que o gato tá vendo e ela sente uma tentação irresistível de ir lá resolver o que o gato tá mostrando para ela. No caso do volume 3, um cara entra em contato com um morcego que tem as mesmas características do gato dela. Só que esse cara, quando ele entra em contato com o morcego, ele estava tentando chegar numa menina. E o morcego interpreta isso como ele quer as meninas mais bonitas e tal. E ele tenta o cara a atacar elas e sugar o sangue delas, de mulheres muito específicas. As mulheres que entram num padrão de beleza e tal. Então, é uma discussão sobre o machismo e sobre como a nossa sociedade ela força mulheres a entrarem no padrão de beleza e, de certa forma, suga essas mulheres, né? Faz com que as mulheres sofram muito para entrar nesse padrão de beleza. Meio que vampiriza as mulheres para que elas entrem nesse padrão de beleza, tirando delas dinheiro com produtos de beleza, academia, e não academia para ter saúde, mas academia para, enfim, atingir aquele padrão estético. Então, o vampiro do volume 3 é meio que um arquétipo para isso. Como a nossa sociedade suga as mulheres, vampiriza as mulheres que querem chegar nesse padrão de beleza. O volume 4 é ecofascismo. A vilã é um ecofascista, efetivamente. E é uma vilã ridícula, porque eu demonstrei o meu desprezo profundo por ecofascistas. Eu acho que dentre os grupos de extrema direita, eu acho que os ecofascistas são os que eu acho mais desprezíveis. Como eu, enquanto roteirista, demonstrei o meu desprezo pelos ecofascistas. A menina, ela tem poderes, telecinéticos, ela podia fazer um monte de coisa, mas ela escolhe invadir supermercado e destruir o freezer do supermercado que tá com carne. Ela meio que vira uma zombeteira, entendeu? E no final... eu não vou dizer o final, mas no final, a solução que a Samila, a protagonista, a Visagem, que é o alter ego dela, encontra para derrotar ela é patética. Assim, é uma solução patética, entendeu? E vocês vão ver, e vocês vão ler e dizer, porra, é isso? Foi assim que ela derrotou? Não é um erro da roteirista. Não era eu encontrando uma solução fácil. Era eu demonstrando o quanto eu acho patética essas pessoas, entendeu? E foi uma solução muito simples para mostrar isso.
Enfim, e por trás disso, eu que falei dos vilões, mas por trás disso, você tem do volume 1 ao volume 4 uma menina da igreja evangélica, aos poucos sai da igreja evangélica e aos poucos vai aceitando a sua sexualidade. O principal é isso. Então, é um novelão teen, curto, são histórias curtas, um novelão teen, que tem uma super-heroína no meio. Então, é um elemento de realismo fantástico. Não é uma história de super-herói, é uma história de realismo fantástico sobre os problemas do Cariri, os problemas que a gente enfrenta, que é um microcosmo do Brasil. Né? Todos os problemas que a gente enfrenta aqui são os problemas que a gente enfrenta no resto do Brasil e com o elemento de realismo fantástico que é a super-heroína e esses elementos sobrenaturais. E tudo isso no Cariri do século XXI. Tem esses elementos, tem o oxente, tem o sotaque, tem os elementos tipicamente caririenses, cearenses, nordestinos, mas do século XXI. Nós usamos calça jeans, nós vamos ao shopping, não, a seca não é mais como era antes, tem seca, mas não é mais como era antes, a água chega nas nossas torneiras e tal, não tem mais roupa de couro, a gente não usa chapéu de couro. Eu até uso por motivos estéticos, o meu tá aqui, o meu chapéu de couro tá aqui, porque, querendo ou não, nós recebemos um chapéu de couro quando a gente nasce. Não sei se vocês aí em São Paulo sabem, mas sempre que o nordestino nasce, ele recebe um chapéu de couro. Não sei se vocês sabem. Então eu tenho um que eu recebi quando eu nasci, entendeu? Eu claramente tô brincando, tá? Pessoal, isso é brincadeira. Então, eu tenho o meu chapéu de couro aqui, mas só porque, sei lá, eu quis comprar. Eu tava com dinheiro sobrando, saí e comprei um. Mas nós não usamos mais. Inclusive, se você usa um chapéu de couro aqui, algo que é tipicamente nordestino, as pessoas vão perguntar se você é turista. As pessoas vão perguntar se você é turista. Ninguém usa mais isso. A gente é uma região cosmopolita. Juazeiro é cosmopolita, o Ceará é cosmopolita, todo mundo usa internet, todo mundo assiste Netflix. Mas ainda tem uma tradição assim viva dentro disso, expressa de outras maneiras, mesmo numa cidade mais cosmopolita? Sim, mas atualizada do século XXI. E tem isso, a cultura popular é o que o povo está fazendo. Então, cultura popular hoje é o que eu faço, quadrinhos. A cultura popular hoje é a batalha de hip hop da periferia. E também é o cordel. Também é o repente. Entendeu? Também é. Então, a tradição é a ilusão de permanência. E todos os elementos constitutivos da identidade nordestina, eles não existem na prática mais. E isso não é necessariamente uma coisa boa, tá? Isso é fruto do processo neoliberalismo que padroniza, uniformiza todas as manifestações culturais. Fica tudo igual. Fica tudo igual. O que vocês consomem aí, a gente consome aqui. A juventude aí parece com a daqui. Aí muda algumas coisas, muda sotaque, muda capacidade de acesso. Ou seja, e vocês experimentam maior possibilidade de acesso do que nós. Porque se vende o mesmo padrão para todos os brasileiros e brasileiras, na verdade, para todos os jovens do mundo, mas a nossa capacidade de acessar essas coisas são profundamente regionais e nacionais. Então, vocês aí em São Paulo têm um maior acesso à internet. Vocês podem ver que sua internet está falhando bem menos que a minha. Eu estou travando bem mais do que você. Por exemplo, a internet aqui é pior. A gente tem... As coisas chegam com mais morosidade aqui. Então, há uma desigualdade de acesso a essas coisas, mas o padrão vendido para a gente é o mesmo. Então, há uma padronização do que se utiliza. E o desejo também, né? O desejo, né? A ideia de desejo é universalizada, né? Mas as condições materiais para se acessar esses desejos, né? São muito diferentes de região para região, né? Profundamente regionais. Profundamente regionais. E é isso aí. Eu não tô na Olhos Felinos, eu e o Victor, e agora o Marcos, que desenha, porque trocou o desenhista do volume 3 para o volume 4, a gente não tá dizendo se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim no quadrinho. A gente tá mostrando o que o Cariri é. A gente quer fazer um relato realista do que é a juventude caririense
contemporânea com elementos de realismo fantástico. É isso que a gente quer, com Olhos Felinos, né? E tá aí, se vocês quiserem adquirir, lancei o volume 4 agora. E Ecos faz a mesma coisa também. Ecos faz a mesma coisa. É uma história que retrata de forma realista o Cariri cearense contemporâneo, com elementos de realismo fantástico. A menina, a protagonista, ela descobre poderes de bruxaria. E ela começa a utilizar esses poderes para se vingar do que fizeram com ela. Ninguém na empresa Planeta Terra também. É um alienígena que cai aqui no Cariri cearense. Então, e ele encontra um quadro muito realista do que é o Cariri cearense. Então, é o Cariri cearense mostrado de forma realista, com elementos de realismo fantástico. É isso que eu costumo fazer. Não é uma história de alienígena. É uma história do Nordeste contemporâneo com elementos de realismo fantástico. Não é uma história de super-herói. É uma história do Nordeste contemporâneo com elementos de realismo fantástico. Não é uma história de bruxaria. É uma história do Nordeste contemporâneo com elementos de realismo fantástico. Então, eu vejo dessa forma. Enquanto autora. Fiquei feliz por passar muito tempo aqui falando de literatura. Não, esse é o objetivo, camarada, porque assim, né, óbvio, né, tenho uma grande admiração por todo o teu trabalho na militância política, né, na nossa luta política, mas aqui o objetivo é conversar com comunicadores e comunicadoras. Então, assim, o teu trabalho né, como escritora, né, como comunicadora, acho que é o que a gente mais quer absorver aqui, né? Eu até tava vendo a live que tu fez com o Ian, né? Que quer ser conhecida como uma escritora que também é militante, né? É militante. Exatamente. Isso. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente quer fazer aqui. E uma coisa que eu fiquei curioso, Suede, né? Tu fala que esse quadrinho, ele traz muito dos elementos da descoberta da sexualidade, né? Essas coisas nesse universo do Cariri, né, contemporâneo. Tu consegue, né, trazer esses elementos e elementos de realidade que tu traz, né, que elementos que, assim, que tu contempla aí, que tu vê no dia a dia, que tu conseguiu trazer para essa obra e para fazer essa representação, né? E assim, né? Como não tivesse essa obra ainda de entender se é o preconceito ou é a luta dela por aceitação, como que tu, né, traz esses elementos, e se tu puder até falar um pouquinho, né? Como é de fato, né? Essa luta aí nesse micro-universo do Cariri, acho que é interessante para o nosso público também. O principal elemento que aparece em Olhos Felinos é o choque geracional. Porque, assim, entre os jovens, que é o grupo que ela compõe, ninguém parece estar se importando muito com o fato dela ser lésbica. Dela estar se descobrindo lésbica. Agora, ela mesma, por vir de uma família evangélica, enfrenta isso como um demônio interno, digamos assim, porque ela, inclusive, reluta em se chamar de lésbica. Tipo, inclusive tem uma cena do volume 4, ela tá com a menina que ela tá se aproximando e tal, e a menina pergunta, e sua mãe sabe que você é lésbica? E ela fica com vergonha quando a menina diz isso, ela não quer, né? Tem esse elemento do choque cultural muito forte e de como essas tradições religiosas, elas inibem você de se aceitar plenamente em sua sexualidade. E a mãe dela nunca aceita, né? A mãe dela nunca aceita. No volume 3 tem uma cena em que ela corta o cabelo curto, em que ela corta o cabelo bem curto. E a mãe dela briga com ela, dizendo que não vai querer ter filha sapatão e tal. E ela fica, mãe, é só cabelo. Ela nem diz pra mãe que é lésbica, ela nem se aceita direito. Ela diz, é só cabelo, meu cabelo. Isso no volume 3, né? Que foi lançado ano passado. Então, o elemento que mais aparece é o choque geracional, porque a juventude em si está normalizando, inclusive a coordenadora pedagógica da escola que ela começa a trabalhar no volume 4 dá maior força para ela chegar na menina que ela está interessada, mas a família dela não pode saber que ela é lésbica, a mãe dela não aceitaria, ela teve que sair de casa para poder, ela teve que arrumar um emprego, sair de casa
para poder exercer plenamente sua sexualidade. Então, é isso, entendeu? Assim, o choque geracional e como resquícios da nossa criação nos impedem de nos aceitar plenamente. Porque é isso. A juventude aqui, ela convive com LGBT, com a Uhum, questão LGBT. Convive. Mesmo o jovem mais LGBT-fóbico, ele convive uhum, hoje. Claro, ainda tem muita fetichização. E assim, para nós mulheres trans, principalmente mulheres trans e travestis, a coisa continua uma merda. Assim, porra, absurdo. Agora, para mulheres lésbicas, para homens gays, para bissexuais, há um nível de aceitação, e não de aceitação, mas de convivência. uhum. As pessoas convivem, entendeu? As pessoas convivem. Com mulheres trans e travestis, continua profundamente difícil. E isso aí nem aparece na Olhos Felinos, eu falo por experiência própria, né? Continua muito difícil. Agora, a convivência com mulheres gays, com mulheres lésbicas, com homens gays, com pessoas bissexuais, as pessoas não necessariamente aceitam, mas aprenderam a conviver, exceto pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas muitas vezes ficam, no meu tempo não tinha essa safadeza, no meu tempo, isso ainda acontece muito. E claro, o avanço do neopentecostalismo é um empecilho para que a gente consiga avanços, mais e mais avanços reais na luta na aceitação de pessoas LGBT. E isso aparece na obra. A mãe da Samila é uma evangélica neopentecostal. Ela não vai aceitar a filha ser lésbica, né? A filha teve que sair de casa para conseguir viver sua sexualidade. A menina tem superpoderes, literalmente, mas teve que sair de casa, achar um emprego para poder exercer sua sexualidade. É mais fácil para ela. É mais fácil para ela, muito mais fácil, continuar morando com a mãe, ter uma fantasia de super-heroína escondida no armário, Uhum. pegar essa roupa e sair. Inclusive, outra metáfora aí também, ela guarda a roupa de visagem, que é o alter ego dela, no armário, ela tira do armário e veste e vaza. Ou seja, ela veste essa máscara e quando ela tá com essa máscara, ela consegue ser desinibida, ela consegue ser, enfim. Então são muitas camadas que a gente procura criar. E veja, que curioso. Eu cheguei pro Victor em 2020 e disse: Victor, vamos chutar o pau da barraca, escrever uma coisa mainstream, que não precisa ser tão profunda, que não precisa. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu evitar. A gente não conseguiu evitar. A gente não consegue não ser profundo. Não tem como, não tem como. Mas É. até aproveitando, né, agora também para puxar um pouquinho também para Suede militante política, assim, né? E deixar essa bola assim quicando para tu chutar se é possível a pauta LGBT, principalmente, né, mais especificamente a pauta trans, ser superada dentro do capitalismo? Na minha avaliação e na avaliação da UP, não, porque o capitalismo ele precisa que a mulher exerça um certo papel que recai sobre as mulheres trans também. Como assim? O capitalismo, ele vê a mulher como um modo de produção. Ele vê a mulher como um modo de produção. A mulher, ela é propriedade do homem e ela vai gerar novos trabalhadores e, no caso da burguesia, herdeiros. Então, a mulher, ela não é vista como um ser humano pelo capitalismo, mas sim como um objeto a ser possuído por um homem, inclusive. Então, a mulher, ela só é humanizada no papel de mãe, de dona de casa, como a cuidadora dos filhos. Enquanto ela não o é, ela é vista como um objeto sexual, um modo de produção. Não à toa, quando uma mulher está sendo assediada na rua e o assediador vê o namorado dela se aproximando ao marido, o cara, ele, né? Porque ele não acha que a mulher, ela por si mesma merece respeito. Por si mesma. Ele não acha. Ele acha que ele deve respeito ao dono dela.
o proprietário dela. Tipo quando o cara Fred, o que chega é que na isso tem a ver balada, com né? mulheres trans? Vamos lá. Isso. Pede Eu desculpa não pro sei, eu nunca fui namorado. numa balada. Eu sou meio. Como assim? Não, É, peraí, a sim, gente vai sim. ter que Eu não. voltar nesse É, ponto aí é. depois, tá? Tudo bem. Sim. Termine e depois a gente volta. Sim. Eu sou contra a alegria, camarada. Mas vamos lá. É, é. Então, o que é que mulheres trans têm a ver com isso? Então, mulheres trans, elas são pressionadas a reproduzir essa femininidade, pressionadas a reproduzir, inclusive pela própria comunidade LGBT. Se você é uma mulher trans e você não reproduz essa femininidade estereotipada, e o mais afetada possível, tá? Nós somos pressionadas a performar a femininidade mais afetada possível. Nós temos que ser mais femininas que as mulheres cis. Pressionam a gente para isso. Esse conceito abstrato de feminilidade aí também, a luz de novo. Acabei esbarrando aqui. Peraí, viu? Segura que eu tô no caminho da resposta. Tá. Olha aí, cheguei no paraíso. Enfim, vamos lá. Então, nós, mulheres trans, temos que reproduzir essa femininidade, porém, sem o elemento humanizador. Humanizador. Nós, mulheres trans, não podemos ter filhos da forma convencional. Nós não geramos filhos e vamos cuidar deles. A gente adota, claro, e pessoas trans têm filhos. Agora, mulheres trans e travestis, não necessariamente. Então, nós somos mulheres sem esse elemento humanizador que a sociedade capitalista coloca. A mulher, ela só é digna de respeito quando ela é mãe, dona de casa. E tem sua prole, gera sua prole e cuida dela. Nós não temos esse elemento, então nós somos vistas apenas e unicamente como objetos sexuais. Então nós sofremos o rescaldo de forma muito violenta desse machismo, dessa objetificação da mulher, entendeu? Nós sofremos esse rescaldo violento da objetificação da mulher. Então, mulheres trans e mulheres cis, a transfobia contra mulheres trans e travestis, ela está profundamente ligada com a violência sofrida pelas mulheres cis. Está profundamente ligada. Então, não tem como resolver isso no capitalismo, porque é exigido da mulher no capitalismo esse papel. A mulher, ela vai gerar novos filhos. E se a mulher conseguiu, as mulheres conseguiram colocar um pé fora disso, foi por sua luta, porque o sistema em si não deseja. Inclusive, o sistema capitalista entende que as mulheres indo para o trabalho, trabalhando e saindo de casa, diminui a taxa de natalidade. Com a diminuição da taxa de natalidade, você tem menos trabalhadores. E você tem perigo para a economia no futuro. Isso é uma preocupação das grandes economias, por exemplo, das economias desenvolvidas, capitalistas imperialistas, né? A Alemanha, França, Japão, estão preocupados com a queda de taxa de natalidade. E os políticos mais reacionários, os fascistas, eles querem que a mulher volte para casa, que a mulher volte a ser a dona de casa, né? Porque o fascismo é o capitalismo extremado, né? Então, no capitalismo, eu acredito que não, porque o capitalismo ele depende tem como a exploração da mulher como um dos seus elementos estruturais. E nós, mulheres trans, sofremos porque somos obrigadas a performar esta feminilidade. Só que nós não temos esse elemento de criar uma prole e cuidar dela, esse elemento humanizador que a sociedade entende como sendo típico da mulher. O que define a mulher para essa sociedade é ela poder ser mãe e etc. Isso, inclusive, que as Red Fans reproduzem, né? Que, só é mulher quem tem útero, quem menstrua, blá, blá, blá. Então, na minha concepção, não. Eu espero ter conseguido ser clara, porque essa não é uma questão simples. Mas
Para mim não é possível no capitalismo, na minha avaliação e na avaliação da UP também não é possível, porque nós, mulheres trans, sofremos uma opressão que ela é meio que um galho, ela é um galho que sai da árvore do machismo, que está profundamente enraizada nesse sistema capitalista. Não surgiu no sistema capitalista o machismo, só que o machismo, o capitalismo se apropriou do machismo como um dos seus elementos estruturais que possibilitam sua reprodução. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, vocês podem ler o livro da professora Saffioti, né? Eleita Saffioti, A Mulher na Sociedade de Classes. Muito bom. E também os clássicos, Alexandre Kollontai, a Clara Zetkin também.